Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Stepan Ercecian para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata das 18ª sessão ordinária, em 25 de outubro de 2007, presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente, e Stepan Ercecian, segundo suplente, às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Romualdo Boaventura, Chiquinho Brazão, Patrícia Morim, Cláudio Cavalcante, Jorge Pereira, S. Ferraz, Lucinha, Aspásia Camargo, Nadinho de Rio das Pedras, Eliomar Coelho, Carlos Bolsonaro, Stepan Ercecian, Argemiro Pimentel, professor Célio Luparelli, doutor Nelson Ferreira, Adilson Pires, Luiz André Deco, Aloysio de Freitas. Assume a presidência o senhor vereador Aloysio de Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Romualdo Boaventura. Havendo o número legal, o senhor presidente declara. Aberta a sessão. Encerra-se a sessão às 16h13. Aprovada a ata, passa o seu grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Márcio Pacheco, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, o vereador Luiz Carlos Ramos, senhores vereadores, nobres colegas da imprensa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, o motivo pelo qual eu venho a esta tribuna hoje é para falar de um manifesto, presidente, que vamos fazer hoje, realizar hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, um manifesto que será realizado a partir das 16 horas, aqui em frente à Câmara Municipal, nas escadarias da Câmara, na Cinelândia, uma manifestação em defesa da vida, manifestação, um abraço do Rio de Janeiro, em favor da vida, contra a legalização do aborto. Mas por que um tema como esse, ele é importante para o município, importante para ser debatido aqui na cidade do Rio de Janeiro, e principalmente por um vereador dessa cidade? A despeito de que essa seja uma lei de cunho federal, e que deverá estar sendo debatida na Câmara Federal pelos senhores deputados, é notório que é na cidade que o reflexo dessa lei se faz presente. E esse debate já vem caminhando há muitos anos, desde 1991, em que um novo projeto foi levantado novamente a discussão e foi trazido para a sociedade de um modo geral. Mas por que o nosso debate? Por que eu venho fazer esse convite para essa manifestação? E é claro, é uma manifestação da sociedade e que também tem os seus parceiros que defendem esta causa, e nisso eu incluo a realização que é feita pelo Conselho Arquidiocesano de Promoção e Defesa da Vida, pelas demais entidades religiosas e também não religiosas que acreditam nesta causa, que acreditam que a defesa da vida deve ser realizada desde o ventre materno, desde a concepção. Eu vou me ater, presidente, nessa minha fala, a algumas questões importantes. Por que a cidade do Rio de Janeiro tem que falar sobre esse assunto? Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida aqui na casa, nesta Câmara Municipal. E quando conseguimos o reconhecimento dessa frente parlamentar, colhendo 32 assinaturas dos 50 parlamentares que aqui desta casa fazem parte, 32 acolheram esta causa. E acolheram esta causa porque entendem a importância da defesa da vida. Mas vamos sair da questão religiosa, vamos falar de uma questão jurídica, da questão humanitária. E eu vou me ater à questão da responsabilidade governamental. Porque é claro que os discursos que são feitos pró-aborto
São discursos até contundentes, que podem vir a ser discursos que nos façam entender que ele seja uma resolução para os problemas de falta de planejamento familiar, de falta de educação sexual nas escolas, mas não é. E não é por alguns argumentos importantes. Em primeiro lugar, cientificamente, medicamente, eu não estou nem falando das questões religiosas, cientificamente, notório, a vida começa com a sua concepção. Segundo, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante, sobre todas as coisas, o direito à vida a todo ser humano. Terceiro, nos crimes punidos, nos crimes contra a vida, no seu artigo 121, e nos artigos de 124 a 128 do Código Penal, lá são descritos os crimes graves, que podem ser puníveis, crimes causados contra a vida humana. Pois bem, até o artigo 128 do Código Penal, fala de duas excludentes, que são as causas em que nós ouvimos como cidadãos, constantemente, aqueles que defendem o aborto dizer que existem duas causas de aborto legal. Pois bem, o aborto não é legal, e digo por quê? Porque em qualquer dicionário jurídico, nós vamos encontrar o que nós chamamos de escusas absolutórias, ou excludente de punibilidade, que são duas características importantes, que excluem a punição de um crime cometido, mas não excluem o crime cometido. E portanto, neste caso, quando você exclui a punição de um crime, o crime houve, mas a pena não será dada àquele que cometeu o crime. E nesse caso vemos duas questões: é o aborto no caso de estupro, ou violência contra a mãe, ou o aborto que chamamos no Código Penal de 1930, é bom ressaltar, perigo da gestante. Eu vou falar desses dois casos, porque no perigo da gestante eu vou citar uma palavra infeliz do nosso governador, mas eu vou me ater primeiro à questão dessa primeira escusa absolutória. Ora, de quem é a responsabilidade pela tutela do cidadão? Essa é a minha pergunta. De quem é a responsabilidade para gerir as necessidades do cidadão? A nosso ver, do Estado. É o Estado quem tutela a vida do seu povo, porque afinal de contas é ele quem deve gerar empreendimentos, é ele quem arrecada os bens do povo, é ele que de um modo geral deve garantir segurança e saúde para a população. Pois bem, se deve garantir saúde para a população, deve garantir também o direito de ir e vir, o direito à vida, e o direito à vida desde o momento da concepção. O que não se pode confundir é que no momento em que o Estado dá a possibilidade de resolver os seus problemas de falta de tutela da população, os seus problemas de saúde, legalizando o ilegalizável, é como se hoje disséssemos para um bandido que porta uma arma, que ele terá uma pena menor se não usar a arma quando rouba. É a incongruência total. Digamos que hoje, o aborto, que é um mal imenso, em primeiro lugar, cometido contra uma vida indefesa, vida humana. Segundo, os meios usados para o aborto hoje nesse país não são usados em nenhum país onde se admite a pena de morte. Os meios usados na pena de morte em qualquer país civilizado são câmara de gás, cadeira elétrica, que nem se usa mais, e envenenamento, com aquele que causou o mal morre sedado, dormindo. As causas de aborto: como se faz o aborto? Envenenamento salino. A criança se debate no ventre e é queimada com o sal. Segunda forma, dilaceração do ventre, e introduz-se um verdadeiro serrote, me permitam assim dizer, e o desmembramento
dos membros da criança até o seu falecimento, tendo que ser introduzido no canal vaginal um alicate para esfacelar os ossos do crânio e retirar todos os ossos da criança, para que a mãe não sofra de nenhuma infecção. O outro, microcesariana, rompimento grave do útero, podendo causar graves transtornos da mãe, depressão imensas, até vindo a falecer. E assim são as formas causadas hoje, formas essas que não são divulgadas. E eu venho a esta tribuna hoje, presidente Luiz Carlos Ramos, porque eu faço um desafio a esta casa. Um desafio de assistir comigo neste plenário lotado, os senhores e senhoras vereadores e todos aqueles que se interessarem, num vídeo de aborto feito ao vivo, filmado em loco, para que as pessoas possam assistir o que fazem com suas crianças. Nós temos esse material e vou trazer a esta casa, porque a liberdade da mulher sim existe, é lógico, mas a liberdade no que tange a liberdade da sua própria escolha, do seu momento em que deve se relacionar ou não com aquele que ama ou aquele a quem ela deseja estar. Porém, a sua liberdade, ela se encontra num obstáculo quando a sua liberdade vai ferir a liberdade de viver daquele que não tem culpa por um desejo que é da sua mãe. É claro que, como homem, muitos podem dizer que não estou no papel das mulheres para falar sobre esse assunto, mas vejam, estou falando como legislador, e como legislador eu quero ressaltar o papel do poder público, dizendo neste caso de escusa absolutória, da qual eu citei, dizendo o seguinte: sim, no caso de uma mulher que indefesa foi estuprada, eu quero fazer uma comparação, ainda que esdrúxula. Eu quero fazer uma comparação com uma jovem de 17 anos que recebeu uma bala perdida no meio do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. De quem é a culpa por esta fatalidade? De quem é a culpa daquele jovem ou daquela senhora que perde um filho no trânsito por causa da irresponsabilidade daqueles que bebem? De quem é a culpa daquele que hoje, daquele menino de 4 anos, que na comunidade da Coreia foi baleado nos braços da mãe, e não se sabe ainda se a culpa foi, a bala veio do bandido ou se a bala veio da polícia? Não tem culpado, o menino morreu. A culpa é do Estado, porque é o Estado que tem poder de tutela do seu povo, é o Estado que tem o dever de segurança, de dar segurança efetiva para a população. E portanto nós defendemos sim, como presidente da frente parlamentar, eu venho a esta casa dizer que o aborto hoje ele só se justifica porque o Estado é incompetente para gerar subsídios, saúde plena, educação sexual nas escolas, educação religiosa, formação moral e cívica para suas crianças. O aborto hoje se justifica, mal comparando infelizmente, porque hoje vê-se nas telas do cinema que a única maneira de se resolver o problema o problema impossível aparentemente de se resolver é formando uma tropa de elite para eliminar aqueles que hoje eliminam a população. Então se justifica o aborto porque hoje o Estado já não consegue mais gerar educação para a população, não consegue mais gerar saúde para a população, e aí se justifica a matança porque não temos mais controle. Mas se o Estado fizesse o seu papel de formador de opinião, o seu papel de educador, a criança na escola desde o início, horário integral, se ele tivesse educação religiosa na escola, religiosa confessional, cada um com a sua confissão, ele poderia saber a hora certa de se relacionar. E se este Estado fosse detentor, sim, de seriedade na segurança pública, esses maus maiores dos quais nós temos aqui falando no Código Penal, não aconteceriam, porque o Estado dá segurança para aqueles que são inseguros.
O Código Penal fala em 1930 sobre o perigo da gestante. Eu quero dizer que perigo da gestante temos hoje. Eu vejo aqui a vereadora Patrícia Amorim com seus 4 filhos, não é, Patrícia? Mãe jovem, né? E eu pergunto, o perigo da gestante hoje, nobres que me ouvem, é de qualquer pessoa que pega um resfriado na cidade do Rio de Janeiro e é obrigado a estar no hospital público no caos que estamos. O perigo da gestante se afasta, o perigo da gestante é eliminado plenamente quando temos uma saúde pública digna para a cidade, quando temos uma saúde digna para a população, porque hoje sabemos que em qualquer hospital, maternidade, com grande aparato, conseguem se salvar crianças prematuras de até 4 meses, 5 meses, e portanto o perigo da gestante, ele é muito anterior ao fato concreto, não se justifica o aborto nem nesta causa. O que eu quero dizer hoje, é que a nossa manifestação, que será às 16 horas, é para responsabilizar os culpados por essa afronta. O nosso governador Sérgio Cabral foi muito infeliz na sua colocação, quando ele disse, infelizmente, e eu quero dizer isso, eu espero poder estar um dia com o governador Sérgio Cabral, porque sei como ele é dedicado e tem sido um bom governador para esse estado, mas nesse caso ele falhou e vai precisar ouvir, porque ele cita o aborto como uma maneira de reduzir a criminalidade, como se as comunidades carentes fossem produtoras de verdadeiros marginais. Isto é o erro do próprio Estado, que não produz a segurança e não produz a educação necessária para que a curto, médio e longo prazo, esta fatia seja retirada, esta fatura seja paga da sociedade brasileira. O que nós não podemos admitir é que, repito, em vez de darmos as condições para que as mães tenham pré-natais assegurados nos hospitais públicos, que as jovens e os jovens tenham educação sexual adequada nas escolas, que jovens saibam nas escolas com educação correta, que precisam saber o momento certo para que maus como esses sejam evitados. E para que isso aconteça é preciso que o Estado haja, mas não, a omissão do Estado é tamanha que a fatura deste Estado incompetente, eu não digo Estado, governo do Estado, e nem governo municipal, e nem governo federal, eu digo Estado, o Estado soberano que deve tutelar a população, porque nós pagamos impostos, se nós ferirmos qualquer artigo da Constituição, qualquer artigo do Código Penal, seremos punidos por ele. E portanto, e o que o Estado vai fazer no momento em que ele deixa de cumprir o seu dever de tutela? Qual é a punição do Estado? E o que eu vejo hoje é que, em vez do Estado ser punido, ele quer justificar esta dívida com a população, legalizar o ilegalizável. Nas excludentes de punibilidade, o que comparamos é quando uma mãe, por exemplo, que esconde o seu filho do tráfico, ela comete crime, mas não será punida. Portanto, o aborto é crime sim. E o que precisamos dizer para a população é que uma nova vida precisa ter resposta desse Estado que hoje não tem competência de gestão para falar para a população. E hoje, se esta nova lei, que hoje já está em votação, recebi hoje a informação de que esse projeto só será votado ano que vem, graças ao bom Deus, mas se esse projeto vingar, serão permitidos abortos até 20 semanas de gestação, 8 meses. E eu gostaria de dizer às senhoras que estão aqui hoje, e fazer uma pergunta concreta, eu repito, principalmente para as vereadoras desta casa: você já viu um aborto ao vivo? E eu pergunto, quem aqui nesta casa não se escandalizou ao ver nos jornais de grande circulação uma mãe que logo após dar à luz jogou seu filho num riacho?
Quem não se escandalizou ao ver a mãe que logo depois de nascido jogou seu filho na lata do lixo? Qual é a diferença de uma criança recém-nascida e um nascituro? Nenhuma, porque a partir da terceira semana, os membros todos já estão formados, desde o seu sistema neurológico até suas mãozinhas e os seus pés e o coração, e portanto a única diferença que separa este dever de tutela do Estado é o ventre materno, o cuidado da mãe. E o cuidado da mãe é esse que a criança recém-nascida também receberá logo depois de nascida. Eu gostaria de saber e ouvir de qualquer mãe se ela teria coragem de pegar uma faca de cozinha e decepar seu filho membro a membro. Pois é esta a cena que eu, presidente Sebastião Ferraz, trarei para este plenário. Faço questão de trazer para aquelas pessoas que hoje defendem o aborto. Precisam ver o que eu e a comissão arquidiocesana, este material será hoje mostrado nas ruas, para que o prefeito dessa cidade, o governador, a vereadora Verônica Costa, nós vamos falar desta verdade, vamos falar das verdades que precisam ser ditas, porque, repito, o Estado tem responsabilidade, porque hoje o que se prega é que o aborto seja pago com dinheiro público, feito pelo SUS. Existem denúncias, presidente, e são denúncias, de que existem laboratórios fazendo tráfico de órgãos de bebês natimortos, para clínicas de embelezamento. A verdade precisa ser dita. O aborto não se justifica. E mais, e eu entro numa outra questão pública grave: quantas são as instituições neste país, baseadas nas histórias de Madre Teresa de Calcutá e tantas outras que se dispuseram a sua vida dizendo: não quero seu filho, dê-me que eu cuido. Quantas são as instituições hoje que se colocam à disposição de cuidar dessas crianças não queridas, não amadas, para que elas possam crescer com dignidade? E estas instituições vivem à míngua, porque o poder público não as ajuda. Esse poder público omisso que hoje nem sequer paga subvenções para instituições que tratam de pessoas com deficiência. É o caso do município do Rio de Janeiro. Cito o município do Rio de Janeiro porque mais de quase 200 instituições que fazem tratamento de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência, instituições auditadas, instituições que foram fiscalizadas, não receberam subvenções do governo até agora. E essas instituições, se fossem tratadas com seriedade, elas poderiam acolher estas crianças não queridas. Então o Estado mais uma vez assina a ordem de matança. Vamos excluir, vamos eliminar em vez de cuidar, vamos excluir em vez de dar a paternidade responsável, o planejamento familiar seguro que começa nas escolas, começa na educação. O Estado não quer fazer isso, e para resolver o problema vamos tentar tirar o mal pela raiz. O aborto é um assassinato grave que na minha opinião, me permitam, senhores e senhoras, ele é cometido pela omissão do Estado, que se permite em incentivar com publicidades horrorosas, esta que é uma matança a pessoas indefesas, sem serem julgados. Se hoje, me permitam aqui dizer, um criminoso da ordem de Fernandinho Beiramar fosse julgado a pena de morte, nem ele seria morto com tanta crueldade, nem ele. As cenas que eu vou trazer para esta casa chocarão a todos aqueles que um dia sequer ousaram dizer que são favoráveis a esse crime hediondo. Mas eu não culpo as mães que fizeram. Elas também são reféns de um Estado omisso. Elas também são reféns de um Estado que não tutelou suas vidas. Elas também são reféns de um Estado que não deu a elas o pré-natal adequado, não deu educação, não deu devida
não zelou o dever objetivo de cuidado que deveria ter sido dado desde sempre. Portanto, hoje eu venho a essa tribuna para chamar a todos aqueles que querem defender a vida em plenitude e gritar contra o Estado omisso. A violência de um país, onde, me permita citar o grandioso, aqui muitas pessoas assistiram o filme Tropa de Elite, certamente, sejam bem-vindos a esta casa, sejam bem-vindos. Gostaria de saudar os alunos da universidade que aqui estão, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Vereador Jerominho, obrigado. Nossa causa não é uma causa religiosa, porque no momento em que nós entramos num cinema hoje, assistimos com tristeza pessoas que se veem obrigadas a bater palmas quando veem outra pessoa morrer por causa de uma bala de fuzil. Esse é um país que não queremos. Nós não queremos e não queremos. O que nos escandaliza é que hoje o nosso país, a nossa cidade se alegra, porque não vê mais outra saída, se alegra com a tropa de elite, porque não tem mais o que ver, porque o caos foi instaurado de tal maneira pela incompetência de gestão, de segurança, de saúde, de educação, que o último grau é justificar a matança. E portanto hoje, em vez de justificar a legalização do aborto, por quê? Não se leva para as escolas a educação devida? Porque o Estado não tutela aquela mãe? E eu repito aqui, dando mais um exemplo importante, mais um motivo de que o aborto não se justifica em causa nenhuma. Quero dizer aos senhores e senhoras, existem hoje, neste país, 90 mil famílias na fila esperando uma criança para adotar. Repito o dado, 90 mil famílias querem adotar uma criança, 90 mil, e ninguém vê esses dados. Se as mães hoje, por qualquer condição, se as mães hoje não têm condição de gestar seus filhos, de cuidar dos seus filhos, volto a dizer, incompetência do Estado, que não gerou emprego, que não gerou saúde, que não gerou educação, que não gerou a paternidade responsável. Mesmo nestes casos onde a mãe, com uma infelicidade imensa, não poderia cuidar dos seus filhos, por que não implantamos uma lei para desburocratização do aborto, desburocratização da adoção, e injetamos recurso público para incentivar a adoção nesse país? Por que não fazemos isso? E em vez disso, incentivamos com dinheiro público o aborto no país. Não se justifica. E não estou dando razões religiosas, estou dando razões jurídicas, razões com base de dados. E vou terminar minha fala dando um outro dado interessante. Querem legalizar o aborto no Brasil com uma desculpa, dizendo que o que mais mata hoje as mães é o aborto chamado clandestino, feito sem segurança. Ora, vou dar um dado importante. Na Itália, há 20 anos atrás, o aborto foi legalizado. Na Itália foi legalizado há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o povo italiano fez uma pesquisa. Eram feitos, quando era criminoso, ilegal, eram feitos 4.000 abortos por ano, clandestinos. Depois da legalização do aborto, pasmem, são 20.000 abortos clandestinos por ano. Depois da legalização. Ué, o que está errado? Tem alguma coisa errada. Então eu quero dizer
com dados concretos de países desenvolvidos de primeiro mundo. A legalização do aborto nesse país não é causa de saúde pública, é irresponsabilidade do Estado e o seu poder de tutela. Por quê? Se legalizarmos o aborto nesse país, pensem em vocês, que o aborto clandestino não acabará, pelo contrário, aumentará e triplicará. E dou uma razão óbvia. Todos aqui já alguma vez na vida, e os que me assistem vão dizer se é mentira, já viram os vendedores ambulantes, chamados camelôs, nas ruas do Rio de Janeiro? Eu pergunto, presidente, o camelô é crime? Não, é ilegal, mas não é criminoso. No momento em que ele não tem uma licença, olhe bem a palavra, no momento em que ele não tem uma licença para vender algo, o seu material é retirado, mas ele não é preso. Segunda pergunta, a pirataria é crime? É crime. Seu material será retirado e ele será preso. O dia que legalizarmos o aborto e tirarmos o aborto do crime, abrirá um açougue em cada porta, porque precisará de um alvará da vigilância sanitária para funcionar. E eu quero fazer um desafio aqui: se todas as clínicas abortistas, depois da legalização, porque não serão mais presos, se todas elas vão tirar o alvará. Eu faço um desafio, porque isso aconteceu na Itália. Depois da legalização, aqueles que faziam um aborto de forma natural, faziam com certo medo, porque poderiam ser presos, começaram a fazer: agora ninguém me prende mais, pode fazer. O máximo que acontecia era entrar nas clínicas abortistas e retirar os materiais. O perigo de saúde pública aumentará em mais de 300%. Fato concreto acontecido na Europa. A legalização do aborto não é resolução para o problema da saúde pública deste país. O problema da saúde pública tem que ser resolvido com gestão governamental, tem que ser resolvido com responsabilidade, entrelaçados o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, com saúde, com educação na escola, com hospitais decentes para essa população, com saúde pré-natal das mães e com a desburocratização da adoção neste país, não com este incentivo à matança com dinheiro público. As senhoras e senhores que estão aqui, há pouco eu dizia, se alguém aqui já viu um aborto ao vivo, pois eu tenho um filme ao vivo para mostrá-los quando quiserem. E garanto que as meninas, moças, senhoras que estão aqui, não imaginam o que vão ver. Não imaginam. Verão cenas inacreditáveis, só vistas em Hollywood. Esta é a realidade. Enquanto se prega uma liberdade feminista, justa sim, mas essa liberdade não pode ferir a liberdade de outro. É injustificável. Porque se eu não quero mais este livro, na pior das hipóteses, eu digo a outro: acolha para mim. O problema é que o Estado não me dá condições para acolher. Então hoje, queridos, é o dia do manifesto em defesa da vida, onde vamos lá para as ruas da Cinelândia, à frente da Câmara, para falarmos a verdade deste governo omisso. E quando falamos de governo, eu estou falando dos 3 níveis de governo, que em vez de implantarem programas sérios, vou dizer mais um, e me vem surgindo na memória: quanto se gasta em publicidade neste país? Não se vende um chinelo hoje sem apresentar uma mulher seminua. Não se vende nada neste país sem implantar no coração das crianças o sexo desvairado. Como é que você quer fazer uma educação para as crianças se o governo não incentiva a educação nas escolas? Aí o único jeito é abortar, o único jeito é matar. Não se justifica em nenhum caso. E nós vamos gritar, porque nós estamos colhendo assinaturas. Nós estamos com um movimento grande, junto com a Comissão Arquidiocesana de Promoção e Defesa da Vida, junto com a Juventude pela Vida, Cidadãos pela Vida, junto com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, que eu orgulhosamente sou o presidente.
junto com os demais vereadores que a compõem. Estamos colhendo, e nosso anseio é colher 1 milhão de assinaturas para mandarmos para Brasília. E lá, como membro do Partido Social Cristão, estou enviando para o líder do Partido Social Cristão essas 1 milhão de assinaturas, num compromisso do PSC, na pessoa do deputado federal Hugo Leal, que recolherá essas assinaturas e conversará com deputado em deputado na Comissão de Seguridade Social, para que essa lei seja arquivada de uma vez por todas, e aí possamos lutar pela implantação da saúde digna nesse país, para que a gente não possa mais abrir os jornais e vemos pessoas deitadas nas macas, parecendo verdadeiros objetos, em vez de talas e remédios e ataduras, usando papelão como coluna para imobilizar a sua coluna cervical. Este é o crime grave que o Estado comete. E portanto hoje, esta casa vem clamar pela vida, esta casa vem chamar a atenção dos senhores parlamentares, da sociedade de um modo geral, para que venham para as ruas a partir das 16 horas, para um clamor que não é religioso tão somente, porque como católico que sou, praticante, tenho um profundo amor a Deus, porque Ele é o verdadeiro dom da vida, mas sobre todas as coisas sou um parlamentar que conheço as leis, e como conheço as leis, não posso me furtar em dizer que a culpa desse descalabro é um governo omisso, um Estado que não se compromete com a sua população, e somos obrigados agora a engolir uma lei que mata pessoas inocentes. E eu quero dizer às senhores e senhoras, que se essa lei for aprovada, e eu temo que ela seja aprovada pela ignorância de muitos que não conhecem e não viram esses filmes, os quais eu mencionei, teremos abortos em cada posto de saúde desse Rio de Janeiro. Crianças nas latas do lixo. Essas são as imagens que eu vou trazer aqui para os senhores e senhoras. Crianças com suas mãos, pés, cabeças esfaceladas, sendo retiradas do ventre da mãe, com alicates usados para extração de dente, aonde esfacelam o crânio até o último, para que não deixe nenhum pedaço de osso. E várias cenas nos chamam a atenção, porque as crianças, neste vídeo, que vamos apresentar no momento oportuno nesta casa, mostra, vereador Estepane Cercen, mostra que a criança grita no ventre da mãe, pedindo socorro. Que hoje, esta casa levante a sua voz. Permita-me, presidente S. Ferraz, nobre vereador Estepane Cercen, perdão por ter me alongado, mas não poderia deixar hoje de dizer que nós estaremos nas ruas manifestando e falando a verdade para o povo dessa cidade, uma verdade que está escondida por trás daqueles que defendem a morte, uma verdade que esconde, uma verdade que vai descortinar a incompetência de compromisso de um Estado, governos nos seus 3 níveis, de dar condições à sua população de gerar e criar bem os seus filhos. Esta será a nossa luta. Convido a todos então, logo mais às 16 horas, estaremos na frente da Câmara Municipal, escadarias da Câmara Municipal, na Cinelândia, gritando pelo manifesto em defesa da vida contra o crime de aborto. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, senhor presidente. Termino aqui a minha fala. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo orador inscrito, a sessão vai ficar suspensa
às 15h45. Mas eu quero registrar aqui os alunos do curso de Direitos Humanos, convênio com a universidade, com a Câmara Municipal, convênio efetuado pelo presidente João Cabral, da Comissão de Direitos Humanos. Está suspensa a sessão. Passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Adilson Pires, que dispõe de 20 minutos. Senhores vereadores, vereador Jorge Mauro, vereador Nadinho, vereador João Cabral, cidadãos que visitam a Câmara de Vereadores, eu me inscrevi para fazer esse pronunciamento porque hoje é um dia extremamente importante para a cidade do Rio de Janeiro e, de modo particular, para Bangu, um bairro que eu tenho buscado representar nessa Casa de Leis. Foi hoje inaugurado em Bangu o Bangu Shopping, que é um empreendimento que vem sendo tratado na cidade já há alguns anos, que eu tive a honra de poder apresentar nessa casa o projeto tombando o prédio da antiga fábrica Bangu, um prédio que tem 117 anos, faz parte da história do bairro de Bangu. Bangu nasceu a partir daquela fábrica de tecidos e durante muitos anos a fábrica gerou empregos. A fábrica chegou a gerar 5.000 empregos na região de Bangu, desenvolveu o bairro, fez com que aquela região se desenvolvesse. Por ali passaram presidentes da República, como o presidente Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. A fábrica produziu tecidos que vestiu durante anos as misses que disputavam o concurso de Miss Brasil e ajudou a divulgar o nome do Brasil e do Rio de Janeiro e do bairro Bangu no exterior, porque exportou durante muitos anos os tecidos ali produzidos. No entanto, a crise da indústria têxtil no nosso país foi fazendo com que a fábrica Bangu, ao longo dos anos, fosse perdendo a competitividade, fosse, aos poucos, deixando de ter o peso e a importância que tiveram na história de Bangu, a ponto de praticamente decretar a sua falência. No final dos anos 90, eu apresentei na Câmara de Vereadores um projeto tombando o conjunto de prédios da antiga fábrica Bangu, que além do prédio onde funcionava a fábrica, era composto de outros prédios, a creche, o posto de saúde, enfim, vários prédios compunham aquele conjunto arquitetônico. O próprio muro era um muro também com uma história de décadas. Esse projeto acabou e acabava naquela época inviabilizando a possibilidade de que houvesse o aproveitamento daquela área tão importante da cidade. Eu fui convencido pelo proprietário da fábrica, à época, o senhor Ricardo Haddad, que para Bangu era importante que nós pudéssemos permitir que naquele espaço houvesse um empreendimento que já naquele momento o doutor Ricardo Haddad defendia que fosse um shopping center. Nós então realizamos uma audiência pública em Bangu com a presença do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro, com a presença da comunidade, da associação comercial, do proprietário da fábrica, da prefeitura, do governo do estado, e aquela audiência culminou, chegou à conclusão de que aquela ideia da construção de um shopping center era a melhor ideia para o bairro. E eu, ato contínuo, cheguei à Câmara de Vereadores no dia seguinte e junto com os meus assessores e particularmente com o assessor que hoje não trabalha mais comigo, que é o companheiro Aldemar Matias, mais conhecido como Dema, nos sentamos, reelaboramos o projeto, retiramos aqueles prédios que, de fato, não tinham um valor histórico fundamental para aquele conjunto arquitetônico, retiramos o muro,
retiramos as partes internas do prédio e preservamos apenas a arquitetura externa, a chaminé, o relógio e tudo aquilo que lembra a história de Bangu. Tudo aquilo que faz com que qualquer um que passe por Bangu olhe aquele conjunto arquitetônico, saiba que ali nasceu o bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro. Bangu é hoje um bairro com 700 mil habitantes, com a população superior, inclusive, à população de Copacabana. E aquele terreno e aquele prédio que ficaram ali durante anos, abandonado, sem uma utilização nenhuma, acabou, então, se transformando no que hoje foi inaugurado, que é o Bangu Shopping. Um empreendimento que hoje já está gerando 3 mil empregos diretos, que durante o mês de novembro e dezembro serão mais 1.000 empregos. E ao longo de 2008, com a inauguração de uma universidade, a Uniswan, e de um conjunto de salas voltadas ao atendimento médico, chegaremos a 5.000 empregos naquele empreendimento. E é evidente que em um momento que a nossa cidade e que a Zona Oeste, de modo particular, e que o bairro de Bangu, que é composto, além do centro de Bangu, pelos bairros de Vila Aliança, Vila Kennedy, Senador Camará, Padre Miguel, Rio da Prata, Vila Vintém, Viegas, todos aqueles bairros que vivem o drama da violência, que vive o Rio de Janeiro inteiro, sabem o quanto é importante hoje gerarmos emprego. O quanto o emprego hoje é importante, porque um dos sintomas detectados para a violência no país, no nosso estado e na cidade do Rio de Janeiro, é justamente o problema do emprego. E quando um empreendimento gera 5.000 empregos diretos, com carteira assinada, há um estudo indicando que serão mais 10.000 empregos indiretos, fruto do que o shopping produzirá no centro de Bangu. Não há como não considerar que hoje é um dia histórico, importante para a cidade do Rio de Janeiro, para a Zona Oeste e, de modo particular, para o bairro de Bangu. Hoje, na inauguração do Bangu Shopping, nós tivemos a presença do governador do estado em exercício, o governador Pezão. Tivemos a presença do ex-governador do estado e ex-prefeito, o doutor Marcelo Alencar. Tivemos a presença dos empreendedores da João Forte, da Aliança Shopping, os proprietários antigos da fábrica Bangu e, principalmente, dos moradores de Bangu, alguns deles que foram operários da fábrica, alguns deles que trabalharam na fábrica há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Esse empreendimento e a data de hoje, dia 30 de outubro de 2007, quando aquele prédio, após ter sido inaugurado como fábrica, há 117 anos atrás, se transforma nesse polo de desenvolvimento econômico para a nossa região. Mas, além disso, esse empreendimento também traz um outro aspecto muito importante e que o povo brasileiro, o povo do Rio de Janeiro, o povo da Zona Oeste está muito a precisar, que é aumentar a nossa autoestima e o nosso orgulho de sermos cariocas e, no nosso caso, orgulho de sermos banguenses moradores da Zona Oeste. Porque teremos o que já está sendo comentado em Bangu, o shopping mais bonito da cidade. Com certeza o shopping mais charmoso. E um shopping que, além daquilo que nós muitas das vezes tratamos de forma correta, de que o shopping não pode ser visto apenas como um templo de consumo, mas o shopping center hoje se incorporou à cultura do povo do Rio de Janeiro, do povo brasileiro, como um espaço também de convivência, um espaço de cultura, porque ali serão 6 cinemas, e é importante dizer que Bangu fechou o seu último cinema há 22 anos atrás. Bangu, que teve 4 cinemas, hoje um virou uma igreja,
3 viraram prédios comerciais. Quem mora em Bangu, se quiser ir a um cinema, tem que se deslocar ou para Campo Grande ou para Madureira. Então ali será um polo também cultural, do ponto de vista do cinema como cultura. Um polo de convivência, um polo em que as pessoas hoje se sentem, inclusive, mais seguras, porque o shopping center acaba sendo um espaço também que a pessoa consegue sair para fazer as suas compras, passear, fazer a sua refeição, conviver com as outras pessoas num ambiente de maior segurança. Nós nos preocupamos com o comércio de rua de Bangu, porque muito comerciante de Bangu se preocupou. Bangu tem um comércio muito forte no calçadão de Bangu, as lojas do calçadão, que geram também centenas de empregos, alguns milhares de empregos. Hoje eu dei entrada em um projeto que espero possa contar com o apoio dos meus pares, dos meus colegas vereadores, seja aprovado por essa Casa de Leis, que é um projeto que visa dar um suporte ao comércio de rua de Bangu, fazer com que o comerciante do calçadão de Bangu possa ter o apoio da prefeitura, possa ter o apoio do ponto de vista do incentivo fiscal, possa ter o apoio do ponto de vista do apoio do poder público. E aqui aproveito para fazer uma denúncia, porque nem tudo é festa. O prefeito César Maia, que não esteve hoje na inauguração do Bangu Shopping, e salvo por motivo de grave enfermidade, que nós aqui na Câmara não fomos informados, que o prefeito esteja internado à beira da morte, ou que o prefeito esteja viajando para fora do país, até porque se tiver também, há algo errado que a Câmara não foi comunicada. Mas o ex-governador Marcelo Alencar, todos sabem, vive um problema de enfermidade, esteve lá hoje, na cadeira de rodas, subiu ao palco no colo dos amigos e depois, numa cadeira de rodas, acompanhou a inauguração do Bangu Shopping, porque é um homem público que tem compromisso com a cidade do Rio de Janeiro. E aqui, aproveito para registrar a minha admiração pelo prefeito Marcelo Alencar. Nunca foi do meu partido, nunca fui do partido dele, fiz oposição a ele aqui na Câmara, mas é um homem público que merece o nosso respeito. E mesmo estando com a sua enfermidade, esteve lá hoje. Portanto, o prefeito César Maia, salvo, né, pode ser que o governo venha aqui esclarecer, esteja muito enfermo, de cama, ou esteja viajando para fora do país, que seria uma coisa ilegal, não há explicação para não ter ido lá hoje. Talvez não tenha ido pela vergonha que ele sinta, porque tudo que houve no Bangu Shopping tem a ver com empreendimento privado. Mas se você for no calçadão de Bangu, que é competência do poder público, o prefeito inaugurou, há alguns anos atrás, o que ele propalou na época como uma grande novidade, que era o ar-condicionado de Bangu. Bangu seria Amsterdã, no Rio de Janeiro, Amsterdã carioca, porque teria um ar-condicionado. Inaugurou aquele chuveirinho, que não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, que as mulheres reclamam muito porque quem passa pelo calçadão, se tiver feito um penteado um pouco melhor transado, corre o risco de estragar tudo. Pois bem, mas mesmo aquele chuveirinho, que é algo que refrescava um pouco o clima de Bangu, já não funciona há meses. Há meses o tal chuveirinho não funciona. Se encontra em manutenção permanente. Os reservatórios de água para abastecer o chuveirinho estão lá. E aí a segunda denúncia, estão lá como criadouros de mosquito da dengue. A dengue que tanto tem afetado a população carioca, que nós temos visto uma campanha pública na televisão alertando para o perigo da dengue, para que as pessoas, cada um faça a sua parte, com seu vasinho de planta, com seu vasinho. Deveria começar o exemplo pela prefeitura, porque no centro de Bangu estão lá os criadouros do mosquito da dengue. E o prefeito César Maia não foi hoje na inauguração, talvez porque tenha vergonha da sua incompetência como prefeito de não olhar para um bairro que é o bairro mais populoso do Rio de Janeiro. Ao lado da Magal, que é uma loja importante no calçadão de Bangu,
há uma construção de alvenaria feita pela prefeitura, que é a casa de máquinas para movimentar o tal chuveirinho. Virou um banheiro público no centro de Bangu. Se você passar no calçadão de Bangu, no horário mais cedo, você vai encontrar aquilo ali com urina, fezes, porque a prefeitura não cuida. Portanto, infelizmente, nem tudo é festa. Nós temos que olhar para aquele comércio do calçadão, que o apoio que a prefeitura pode dar é o apoio de cuidar bem do calçadão, de fazer a manutenção do tal chuveirinho, é o apoio de limpar o centro de Bangu, iluminar bem o centro de Bangu, ter a guarda municipal mais ativa no centro de Bangu. Esse é o papel que nós gostaríamos que o prefeito, eu vou dar uma parte ao vereador Jorge Mauro, que o prefeito, que ou está muito enfermo, internado em algum hospital privado, alguma clínica de saúde privada, porque o hospital público o prefeito não vai, porque não conhece, ou está para fora do Brasil, porque senão deveria estar lá hoje. Eu vou ceder aqui uma parte ao nobre vereador Jorge Mauro. Nobre vereador Adilson Pires, eu estava nessa casa quando nós começamos essa discussão a respeito do shopping. Seria leviano de dizer que o senhor não defendeu com evidente esse projeto. Queria parabenizar o povo de Bangu por esse shopping, crescimento, geração de emprego. Tudo isso é o que nós entendemos que a cidade do Rio de Janeiro merece, ainda mais ao nosso povo da Zona Oeste. Discordo de Vossa Excelência só num ponto, né? O prefeito está na Guatemala, né? Até por autorização da Câmara, que ele não ia se ausentar sem autorização da Câmara. Mas, por outro lado, eu entendo que ele também vê como esse empreendimento é fundamental para o crescimento da Zona Oeste. Eu acho que tudo que o senhor falou é salutar. Marcelo Alencar ter ido lá, entendeu? Eu acho que, até por ter sido um dos governadores e prefeito, na época, atuante da Zona Oeste, mas eu acredito que se o prefeito César Maia estivesse na cidade do Rio de Janeiro, também eu assim o faria, porque nós da bancada do DEM temos responsabilidade com a Zona Oeste, e se esse projeto se fez viável nessa casa, eu, enquanto vereador, e hoje parlamentar do DEM, como vereadores que faziam parte da sustentação de governo, votamos para que isso viesse a acontecer. Nós entendemos que Vossa Excelência tem razão quando coloca, e com certeza não deve ter sido comunicado que o prefeito não estava na cidade e deve ter indicado um representante seu para estar em Bangu. Pelo que eu li em noticiário, seria o nobre vereador nobre deputado Marcelino de Almeida, então secretário. Mas não vou me ater a isso. O senhor, como perguntou onde o prefeito se encontrava, eu, encontro vereador hoje do DEM, quero lhe comunicar que ele se encontra em viagem na Guatemala, mas eu, enquanto vereador, quero parabenizar a população da Zona Oeste e de todos os vereadores da bancada do DEM que militam na Zona Oeste, que nós entendemos que é necessário esse desenvolvimento para Bangu, gerando emprego, e essa é a meta, que nós, vereadores do DEM, entendemos que é por aí que é a geração de emprego, gerando emprego, dando dignidade a toda a população. Quero parabenizar a sua iniciativa, mas ao mesmo tempo dizer que nós, vereadores do DEM, em momento nenhum se opusemos e sim, estamos sempre à disposição, votamos, lutamos para que isso também aconteça. E o prefeito César Maia, se o aqui estivesse, não se furtaria de estar em Bangu, na Zona Oeste, aonde ele tem grande carinho e apreço por essa população. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Jorge Mauro. Bom, me parece que o meu tempo acabou, eu ia dar uma parte para o vereador Rogério Bittar, mas o tempo acabou. Eu vou só então finalizar, senhor presidente, senhores vereadores,
A parte do vereador Jorge Mauro me faz, por uma questão de justiça, dizer aqui que esse projeto, do qual eu sou autor, de tombamento do Bangu Shopping, foi aprovado na Câmara de Vereadores pela unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O voto do vereador Jorge Mauro, inclusive, e dos vereadores que naquela época eram vereadores. Então, cabe o registro de parabenizar os vereadores que aprovaram esse projeto na época. E continua valendo a crítica ao prefeito César Maia, porque a inauguração do Bangu Shopping foi marcada há 2 meses atrás. E eu considero que, na data de hoje, nada mais era importante do que ele estar lá. Confesso que desconheço o que de tão importante o prefeito esteja fazendo na Guatemala no dia de hoje. Ele estaria cumprindo melhor o seu papel de prefeito se estivesse participando de uma atividade que está gerando 5.000 empregos diretos para a população do Rio de Janeiro. Então, parabéns a Bangu, parabéns à Zona Oeste, parabéns ao Bangu Shopping e parabéns a todos nós, porque o Rio de Janeiro e a Zona Oeste da cidade hoje está em festa por essa inauguração e por esses empregos tão importantes para o povo da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento e à mesa dará ciência das proposições recebidas. Mensagens 128, de 25 de outubro de 2007. Excelentíssimos senhores vereadores, presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a retirada de apreciação do projeto de lei 1701 de 1996, oriundo da mensagem número 470/1996, que instituía a isenção do ISS para o servidor de táxi prestados por cooperativas que congrega profissionais autônomos de táxi, proprietários de veículos utilizados na prestação, pois ele, após a edição da emenda constitucional número 37 de 2002, tornou-se inconstitucional, tendo vista a proibição de se conceder isenção que resultem direta ou indiretamente na redução da alíquota mínima do ISS de 2%, conforme dispõe o artigo 88 do DCT da Constituição Federal, abaixo inscrito. Artigo 88. Enquanto a lei complementar não disciplinar o disposto no inciso 3, parágrafo 3 do artigo 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso 3 do capítulo do mesmo artigo, induído pela emenda constitucional número 37 de 2002, terá líquida mínima de 2%, exceto para os serviços a que se refere o item 32, 33 e 34 da lista de serviços anexa ao decreto de lei número 406 de 31 de dezembro de 1968, incluído pela emenda constitucional número 37 de 2002. Segundo, não será objeto de concessão de isenção, incentivo e benefícios fiscais que resulte direta e indiretamente a redução da alíquota mínima estabelecida no inciso incluído de emenda inconstitucional número 37 de 2010. Destaco que, após a edição da emenda constitucional número 37 de 2002, não tivemos até agora a edição de nenhuma lei
complementar que discipline a alíquota mínima e regule a forma e as condições para a concessão de isenção de ISS, contando desde já com o apoio dessa ilustre casa, apresento iniciativa e renovo meus protestos, elevada estima e destina a consideração. César Maia, prefeito da cidade. Senhores vereadores que aprovem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento sem número, requer a mesa diretora na forma regimental o arquivamento do projeto de lei número 1155/2007, que tomba por interesse histórico a Igreja Metodista do Jardim Botânico, situada na Rua Jardim Botânico, número 648, Jardim Botânico. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em discussão única, em votação, recurso apresentado pelo vereador Luiz Antônio Guaraná contra a decisão do presidente desta Casa de Leis, que restituiu ao corrente projeto de lei em observância ao precedente regimento número 37. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Nadim. Solicito adiamento dessa matéria por uma sessão. O presidente submete ao plenário o adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão única, recurso apresentado pelo vereador Paulo Serri, em fase do despacho proferido pelo senhor presidente desta Casa de Leis, que remeteu ao arquivo o projeto de lei 1332/2007. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitado pelo vereador Eliomar Coelho, verificação nominal. Vamos aguardar a liberação do painel. Os postos de votações já está disponível. A presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 10 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria. Pela ordem. Voltará. Ô, senhor presidente, E refaz nem a fala. dá quórum, não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presença, antes de encerrar a sessão, lembramos aos senhores vereadores que a partir hoje, a partir das 18h30, solenidade de mérito esportivo pan-americano ao senhor Jorge Bacelar, técnico da seleção feminina de futebol. Requerimento do nobre vereador Guaraná.
A presidência concede a palavra de ordem ao vereador Stefani. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, agradeço imensamente essa concessão feita, porque eu queria comunicar à cidade do Rio de Janeiro e aos meus companheiros o falecimento ontem da grande atriz Zélia Hoffmann, Zélia Bittencourt Ribeiro, a Zélia Hoffmann, que nasceu em 15 de novembro de 1924, carioca, atriz de cinema. Sua estreia foi no Mundo da Lua, em 1958, se destacou nas chanchadas da Atlântida, assim como na televisão. Ela iniciou a carreira na TV Tupi de São Paulo, como apresentadora e comediante. Ela trabalhou na TV Excelsior e na TV Globo, junto com Chico Anísio, quando fez um personagem muito popular nesse país, que era Maria Tereza, a mulher do Coronel Limoeiro. O Coronel Limoeiro dizia: "Isso me ama". A nossa querida Zélia, que fez teatro, cinema, trabalhou com Carlos Manga, com um grande diretor, faleceu ontem na sua casa, lá no Retiro dos Artistas, onde vivia há mais de 12 anos, uma figura muito querida por todos nós, que ajudou muitos os artistas e muitos colegas nos momentos de glória e de situação boa financeira que ela tinha, e que deixa muita saudade. Por isso, presidente, eu agradeço imensamente a oportunidade de fazer esse registro doloroso, mas também que, de certa forma, nos deixa orgulhoso, mais uma vez, de nos referirmos a um artista com aquela sua verve, com aquela sua capacidade de luta, e que foi uma pessoa feliz até os seus últimos instantes, não deixou sumir do seu rosto aquele sorriso de alegria que tanta alegria deu ao povo brasileiro. Obrigado, senhor. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.